Bom dia, Elaine, bom dia, Rosana, bom dia, Adriana, bom dia, Patrícia, bom dia, Júlia, bom dia, Beatriz, bom dia, Tereza, bom dia, Laís, bom dia, boa tarde já, né? Bom dia, Jussara, Ana Luísa, Tereza Lima, muito feliz da gente estar aqui para Oi. fazer criar essa egrégora. Vocês estão me escutando bem? Faz assim. Sim, tô Antes você escutando estava legal. escutando a musiquinha? Só para Sim, saber. Ok. Vamos para mais uma meditação da lua cheia. Essa lua cheia que é especial, porque se trata de um eclipse solar total, que é o eclipse, um dos eclipses mais longos dos últimos tempos, né? Ele vai durar 82 minutos, é tempo pra caramba. A gente aqui no Brasil não vai ver, porque ele está acontecendo de dia para gente, mas tem muita gente que vai poder visualizar esse eclipse, né? Esse eclipse ele acontece no signo de Peixes, no signo de Peixes, por quê? Vou voltando, assim, no final todo mundo vai estar entendendo o que que é um eclipse, né? De tanto que eu falo de eclipse, de tanto que eu falo dos momentos que a gente vive atualmente. O eclipse lunar é quando o Sol está aqui, a Terra está no meio e a Lua está do outro lado. Então, a Terra se interpõe entre Sol e a Lua. Quem é a Terra? A Terra somos nós, né? A Terra somos nós. O que representa o Sol? O Sol representa a luz da nossa consciência. E a Lua representa as nossas memórias e representa também as nossas emoções. Então, nesse momento de eclipse, de eclipse total, é, é um momento onde a Terra está tão perfeitamente alinhada entre esses dois planetas, né, que ela se interpõe, a luz desse Sol se interpõe para não iluminar a Lua. Que isso pode representar? Que a luz da nossa consciência, ela de alguma forma, ela tá escondida, né, com aquilo que é a nossa história, a nossa presença, fazendo com que a gente não acesse, né, as nossas emoções, as nossas memórias, o nosso inconsciente, que é a representação da Lua. Então, o eclipse, ele sempre fala de uma escuridão, né? E ele fala da possibilidade da gente revelar o que está ali, né? O que está naquela escuridão, o que está ali naquele silêncio. Que a gente pode acessar nesse momento de eclipse, né? Que questões que estão ali, de alguma forma nebulosas, né? Que a gente pode, de alguma forma, através da entrega para o silêncio e para a escuridão da gente, não é a escuridão do outro, é a escuridão da gente, que é que a gente pode acessar? Esse eclipse ele se dá no signo de Peixes. Peixes é o coletivo. Peixes tá ligado à casa 12, que é a casa do inconsciente, é a casa das nossas ilusões, é a casa das nossas fantasias, é a casa dos nossos aprisionamentos e dos nossos medos, né?
é a casa onde aquela névoa de, de, de Netuno, que é o planeta que representa peixes, está ali, né, colocando uma cortina, né, para que muitas vezes a gente não vê o que está escondido ali naquela casa, na casa do nosso inconsciente. E o eclipse é a oportunidade da gente entrar em contato com essa névoa, que é a escuridão, que são as sombras da gente interna, e poder, de alguma forma, através da nossa guiança interna, né? Porque quando tudo se apaga, né? Quando você está em casa e está tudo iluminado e de repente tem um apagão, como é que você vai se dirigir para o seu quarto, para a cozinha ou para o banheiro? Né? É através da memória, né, das tuas experiências de ter passado várias vezes por aquele caminho. Você chega lá, você tem a memória desse caminho. Então, num eclipse, né, o que pode nos guiar é a gente exatamente acessar a memória das experiências e desse caminho que a gente fez várias vezes durante a nossa vida e para quem acredita nas nossas vidas anteriores. Então, o eclipse, ele está ali, né, com a oportunidade da gente revelar o que está oculto, né? O que se oculta ali, que a gente pode revelar. E muitas vezes é, isso é uma coisa muito boba, né? Mas que pode, de alguma forma, resgatar uma alguma característica sua, né? Algum valor seu que, de alguma forma, você não acessava, né? Tem ali alguma coisa que, nossa, o que é que eu não acesso ali? É muito interessante, eu vou trazer para vocês a minha experiência dessa semana, porque o eclipse ele, não, ele acontece hoje, mas a energia do eclipse ele vem antes, né? E depois. É, muitos astrólogos falam que a representação, essa energia, ela fica viva na vida da gente durante 6 meses. A questão é que a gente está aqui hoje, a gente vai fazer uma meditação, mas muitas vezes, semana que vem, a gente já esqueceu o que a gente viveu aqui. A não ser que aquilo tenha uma força tão grande, né, que você comece a significar os eventos e situações que acontecem ao longo, né, do tempo que vai passar a partir desse eclipse. E no dia 21, o lunar sempre antecede um solar, e no dia 21 a gente vai ter o eclipse solar, ou seja, é a Lua que vai se interpor entre a Terra e o Sol. Então, vou dar para vocês um exemplo para vocês trazerem para o cotidiano de vocês a representação ou o significado do eclipse. De duas coisas interessantes que aconteceram comigo essa semana. Quer dizer, já acontece antes, né? É, em fevereiro desse ano, programa de astrologia é muito caro, né? E eu investi num programa desses e comprei a licença, né, de um software que venho usando, né, já deu alguma questão lá, mas que eu venho usando desde então. O que acontece? Um notebook onde estava esse programa
começou a dar problema. Eu falei assim, bom, eu não posso ficar eu não tenho como ficar sem um notebook porque é minha ferramenta de trabalho. Comprei um outro notebook e entrei em contato com a empresa como que eu vou reinstalar, né, o programa a partir da minha licença. Foi muito interessante, isso aconteceu há 2 semanas atrás, e dava problema, né? O técnico instalou, olha, esse número de licença não consta, e comecei a falar com a empresa como que eu poderia instalar o programa novamente. Bom, resumindo a história, na sexta-feira eu descobri que eu comprei por um preço muito alto, por uma empresa que é uma das maiores empresas de software da América Latina, um programa pirata. Que isso não se revelaria se não tivesse tido um problema para eu precisar reinstalar esse software. Como que eu descobri isso? Eu descobri isso, e isso que é o mais importante da revelação, embora revelasse lá a má-fé de uma empresa muito grande, o valor da minha curiosidade. Porque como ninguém descobria, né, o suporte não descobria qual era o problema, eu entrei em contato com o fabricante, né, através da minha. Então, isso é um valor, né? Se revelou ali que é um valor meu, né? A minha curiosidade, né? E o meu senso de justiça, né? Também entrou ali. Isso foi uma coisa que é bem interessante, né? Assim, que valor seu, né? Que nesse momento do eclipse pode ser revelado. A outra coisa muito interessante é que eu tenho um grupo de astrologia na segunda-feira, e que a gente está trabalhando Quiron. Quiron são as nossas feridas, são as memórias das nossas feridas. E a Tereza, que está aqui, ela descobriu um site que coloca lá que dá a possibilidade da gente fazer a nossa árvore genealógica, né? E eu não, e eu não tenho muito acesso a informações da minha família. E foi muito interessante que ontem eu, eu comecei a colocar lá algumas informações, porque eu entrei em contato com a minha família de Portugal, né? E coloquei esses dados nesse site. E foi muito interessante, gente, porque eu descobri ancestral de 1500. É muito interessante porque aqui no Brasil o registro é feito em cartório, né? Lá, antigamente, né, principalmente na Europa, o registro era feito nas igrejas, nas paróquias. Então, esse site tem digitalizado tudo. Então, a partir desse lugar, eu tive acesso há muitos ancestrais. E olha que coisa interessante, porque na segunda-feira a gente está trabalhando, esse grupo a gente está trabalhando a nossa ancestralidade, né? E o que se repete através da nossa ancestralidade, que muitas vezes traz à tona padrões repetidos que a gente nem sabe por que a gente tem, né? E foi muito interessante, porque eu tenho um sobrinho que ele procura há muito tempo os parentes dele, porque o pai morreu, né? E foi muito lindo, porque eu entrei em contato com ele e falei assim: olha, eu descobri alguns parentes seus. E ele virou para mim e falou assim: Nossa, tia, que coisa interessante, né? Que sincronicidade, porque exatamente hoje
eu estava pensando, ele falando, né? Eu estava pensando como seria a minha vida se eu tivesse convivido com meu pai. E através dessa revelação, porque foi uma revelação, né? Ele teve acesso um pouco da história do pai dele e um pouco de muitos parentes que ele nem sabia que existia. Então, assim, o que se revela, né, durante esse eclipse é aquilo que é necessário para cada uma de vocês que está aqui, né, entrar em contato e trazer a consciência. Por que que eu falei que pode ser uma coisa muito boba, como a revelação de ter comprado um programa pirata? Eu que detesto isso. É o que está por trás, né? É a tua capacidade de ali por trás era a minha capacidade de investigar. Eu até achei engraçado porque eu falei para o suporte, eu só descobri isso porque eu sou astróloga, né? E a astrologia tem isso. Quando a gente faz um mapa, a gente está ali fazendo uma investigação sobre algo que normalmente pode estar oculto, né? Ou se revela aquilo que a pessoa sabe, mas não se apropria, né? Um mapa astrológico fala um pouco disso, né? Eu sempre falo que o melhor mapa é aquele que a pessoa sabia tudo que eu falei, né? Ela só se apropriou da história dela, né? Isso é muito legal. Quando eu faço um mapa que a pessoa, não é nada disso, né? Hoje em dia, pela experiência, pelo caminho andado, eu já sei que, de alguma forma, pode ser, né? Não vou afirmar, mas pode ser que a pessoa esteja bastante desconectada da vida, da jornada e do propósito do que ela veio fazer aqui nessa vida. Então, assim, isso daqui estou falando um pouco para deixar as pessoas chegarem e ir envolvendo vocês um pouco nessa energia do eclipse lunar total no signo de Peixes. Peixes também fala do coletivo, né? Peixes fala, não é peixe, é peixes. Então, quando a gente fala de peixes, a gente está falando de cardume. E o cardume é aquela estrutura biológica onde para um vai, todos vão, né? Essa imagem traz muitos significados, né? Porque quando a gente está dentro de um coletivo, e é muito importante a gente saber disso agora, quando a gente está dentro de um coletivo, é muito fácil a gente perder a própria individualidade dentro desse coletivo. É muito fácil a gente ser absorvida pelo pensamento do coletivo. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo como que a nossa história foi apagada. Não é só a nossa história ancestral, não, como a história da nossa humanidade foi apagada, né? E apagada se direcionando para quem apagou, né? Para quem apagou tivesse poder sobre a mente da maioria da humanidade. Então, assim, eu assisti um filme que está no YouTube há um tempo atrás, que se chama, é uma filósofa, né, Hipália, que ela maravilhosa, né? Ela dava aula para homens. Ela tinha um pai que deu o poder do conhecimento para ela. E é assustador quando você vê quantas vezes que a biblioteca de Alexandria já foi destruída, quantos conhecimentos que tinham lá, que eram ancestrais, né, e que eram conhecimentos da humanidade, que foram simplesmente apagados.
Então, Peixes também fala disso, né? Fala da possibilidade da gente se apropriar, a gente está dentro de uma unidade, mas qual é a individualidade de cada um? É de você saber que você está dentro de um coletivo, mas que você se diferencia desse coletivo, né? E qual é essa diferenciação? Então, a gente está num momento muito, muito importante da humanidade, em especial, e aqui também no Brasil, esse eclipse ele cai em cima do Sol do Brasil, em cima do Sol do Brasil. E o que está acontecendo exatamente hoje, né? São as manifestações, né? Ou de direita ou de esquerda, né? Em prol de uma busca de qual é a verdade desse país, né? Então, muitas coisas vão acontecer até o final do ano relacionadas ao país que a gente vive. Então, é muito importante a gente poder, cada vez mais, se apropriar da nossa individualidade, sabendo que essa individualidade a gente não só tem a, tem, tem a responsabilidade e o compromisso da nossa individualidade, como se apropriando desse compromisso, dessa responsabilidade, a gente também se apropria da nossa responsabilidade e compromisso com a humanidade. A gente não tem muita ingerência sobre esse todo, mas é como a gente é como o que eu escrevi ontem, se a gente acende a nossa própria luz, essa luz se torna um holofote. Deixa eu ver aqui o que está no meu roteiro que eu não posso esquecer, né? Então, esse é um eclipse que ele traz a oportunidade da gente revelar aquilo que a gente precisa revelar nesse momento, cada individualidade aqui precisa revelar nesse momento, e esse eclipse ele está contextualizado. Então, eu vou voltar a falar aquilo que a maioria aqui já tem ouvido ao longo, acho que desde 2020, né? Mas a gente está naquele momento crítico, né? De mudança de tom e mudança de frequência na humanidade. Então, esse eclipse acontece dentro de um contexto maior. Esse contexto maior fala de Plutão, o planeta das grandes transformações, que depois de 20 anos entrou no signo de Aquário, depois de 20 anos permanecendo no signo de Capricórnio, ou seja, desconstruindo grandes estruturas que não nos servem mais, e entramos no signo de Aquário depois de 240 anos, né? A última vez que ele entrou foi na época da Revolução Francesa. Junto com isso, Netuno entrou em Áries, né? Netuno estava em Peixes, no seu signo de correspondência, né? Ele sai desse signo de correspondência depois de 160 anos e entra em Áries, que é o início de algo. E esse planeta, Netuno, representante de peixes, que é a representação da nossa espiritualidade, ele, nesse momento, está em conjunção com Saturno, que é a nossa materialidade. Saturno, depois de 29 anos, entrou também em Áries, agora ele voltou para peixes, né? A gente está aqui vivendo essa sombra de Saturno nesse momento, que é o nosso compromisso, nossa responsabilidade com essa materialidade. Eles juntos, no mesmo grau, Netuno e Saturno, eles demoraram 300 anos para estarem juntos no signo de Áries. Então, não à toa, isso está acontecendo nesse momento na humanidade. Né? São três, e Urano entrou em Gêmeos depois de 84 anos. Então, três planetas
geracionais, um que leva 84 anos para voltar para o mesmo signo, outro 160 anos, outro 240 anos, e dois que levam 300 anos para se juntar, e não no mesmo grau, tá? Para se juntar no signo de Áries, que é Netuno e Saturno. Essa grande configuração que está posta, né, junto com todos os eclipses que aconteceram esse ano, e esse em especial, que é o mais longo desse período, os pesquisadores dentro de astrologia conseguem chegar um pouco perto dessa configuração acontecendo há 12 mil anos antes de Cristo. Então, eu volto a dizer, tudo que eu tenho falado ao longo desse tempo que eu faço meditação, que eu faço live, a gente está num processo, né, evolutivo da humanidade que está posto? A gente vai dar um passo adiante na nossa humanidade, ou seja, se tornar mais humano com os valores da humanidade, com as virtudes do que se propõe uma humanidade, ou a gente vai de novo, né, mais uma vez, colocar a civilização no modo destrutivo. É o que está posto, é o que a gente está vendo fora. Então, volto a dizer, a gente não tem ingerência sobre esse grande contexto mundial, com tantos loucos no poder, né? Então, o que a gente pode fazer é iluminar a própria consciência, é iluminar a própria presença e iluminar a própria jornada. É, o, é, o, é a luz que pode se tornar um holofote no mundo, né? Então, essa é a nossa contextualização. Então, como está tudo diferente, né? Hoje eu vou fazer uma meditação diferente também, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de visualização, então a meditação de hoje não vai ser com meditação, vai ser exatamente a gente entrar em contato com aquilo que representa peixes, né? E representa as nossas emoções, é a respiração. Né? A respiração é a função que a gente tem no nosso corpo, que ela é involuntária, né? Porque se a gente não respirar, a gente morre, e, ao mesmo tempo, ela pode se tornar voluntária, né? A gente tem como usar da nossa vontade, da consciência do nosso sol interno para acessar essa 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 consciência, né, através da nossa respiração. Então, quando vocês fecharem os olhos, em algum momento ali, eu vou tocar, vou dar 12 badaladas, que representa a casa 12 do signo de Peixes, mas a casa 12 ela é a síntese de todas as casas, né? Então, é a integração de todas as casas, né? Então, essas 12 badaladas significam cada casa. Então, é importante cada uma de vocês ter muita presença, né? Que é o que vai ser necessário nessa meditação, para perceber quando é que a badalada toca mais fundo, te toca mais, né? Mas é só para observar, né? Não é para você juntar num estado de observação de si, né? E é importante que, mesmo de olho fechado e mesmo no silêncio da presença de cada uma, quando acontecer interferências externas, que isso não seja um fator de distração de vocês saírem de vocês para atender o externo, né?
que vocês sejam um centro, né, onde nenhuma interferência externa, né, que representa quando a gente está em presença com o nosso centro e com o nosso ser, né, que essa interferência ela não nos absorva, né? Então, a partir daí, a gente começa a nossa meditação. Eu vou pedir para vocês fechar os olhos, encontrar um lugar de conforto dentro de vocês, um lugar de tranquilidade, e encontrar uma postura confortável, seja ela sentada, deitada, o que for bom para cada um. E o mais importante é se permitir estar presente em presença nesse momento. Inspire profundamente pelo nariz. Sinta o ar percorrer todo o seu corpo e expire devagar pela boca, soltando todo o peso acumulado. Continue no ritmo. Inspira e expira. A cada respiração, a mente desacelera. Não tente controlar os pensamentos. Deixe eles passarem. Inspira e expira. Sem interferir na sua respiração, apenas observa. Sente, sem julgamento,
e sem interferência. A cada respiração, o silêncio se aprofunda. Se sentir necessidade, toque algum lugar no seu corpo. Apenas sinta. Com os olhos fechados, perceba a escuridão que se abre dentro de você. Não há imagens, apenas o espaço silencioso da sua própria presença. Se deixe sustentar por esse vazio fértil. Repita mentalmente, em sintonia com a respiração. O que se revela no silêncio e na escuridão quando fecho meus olhos? O que se revela no silêncio e na escuridão quando fecho meus olhos? O que se revela no silêncio e na escuridão quando fecho meus olhos? A cada inspiração, acolha o que surge, um pensamento, uma sensação, um insight. Cada expiração, deixe ir o que não precisa permanecer, sem esforço e sem controle. Permaneça respirando, apenas observando. O silêncio responde, a escuridão revela. O que se revela no silêncio e na escuridão quando fecho meus olhos?
Deixa a música penetrar agora no seu silêncio. Aos poucos, sinta novamente seu corpo, sua presença, aqui e agora. Leve com você a certeza de que o silêncio e a respiração e a escuridão é o espaço de revelação.
Como vocês estão? Alguém quer falar algo para a gente fechar? Estou dizendo aqui no chat que tem gente se reencontrando, coisa boa, é reencontro. Gente, tudo bem? Então fica com esse quentinho da presença de vocês e que vocês possam aproveitar muito esse eclipse, né? Lembrando que é momento de presença e é momento da gente iluminar nossa luz e que a nossa luz seja um holofote para o mundo. E vocês sempre se lembrem, assim, na meditação, essa frase não é minha, essa frase é do Yogananda, é o que se revela quando eu entro em contato, quando eu fecho meus olhos e entro em contato com o silêncio e com a escuridão, né? Então, ó, beijo grande para vocês. Ótima semana, ótimo 7 de setembro.